No livro de Apocalipse, no capítulo 22, João fala o seguinte: eu, João, sou aquele que ouviu e viu todas estas coisas. Boa noite a todos os que me ouvem. João está dizendo: eu, João, sou aquele. A minha voz hoje está boa, firme. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu todas essas coisas. Quando eu ouvi a manifestação falar como Messias, mas não era o Messias, fui me prostrar diante dela, da voz, achando que esta fosse o Messias. Mas a manifestação novamente me disse, ele me disse, sou um espírito enviado para cumprir uma missão, servindo o Criador. Adore apenas o Criador, que está no 7º céu. Então, eu, João, pude ouvir o Criador, o Senhor, o Yahshua. Yahshua quer dizer Jesus. Me dizer as últimas palavras referente ao que foi dito a Daniel 8:26. Não oculte as revelações deste livro, pois tudo se cumprirá nos próximos 2000 anos. Agora eu quero que você medite aqui num assunto que nós meditamos, que temos que olhar num assunto aqui muito importante que está escrito. Continua. Nesta página 942 da Bíblia original Códex, que é a mesma que está escrito em Apocalipse. Na outra Bíblia igual, no seu capítulo 22. Olha, o juiz justo continuará praticando a injustiça. Está vendo o que Deus fala? O imundo continuará com suas imundícies. Mundo, imundície. O mundo não dá valor a isto aqui. A própria família não dá valor a este aqui. Você lendo essa escritura, alguém estiver perto, eles ligam o celular, sai de perto, corre. Porque isso bate, isso pega, isso traz correção. Não dão valor. Então Deus está dizendo, o imundo continuará com suas imundícies. Mas vamos para o outro lado. Mas o justo continuará praticando a justiça. Deus ama a justiça e odeia a iniquidade, a falsidade. Bíblia Sagrada, palavra de Jesus, revelação de Deus, Bíblia de Deus, o sagrado. Eu digo sagrado, mas acho que isso aí é um meio lá também, mas é a Bíblia. O que Jesus disse está dito.
o justo e o injusto. O injusto continuará praticando a injustiça. O imundo continuará com sua imundície, mas o justo continuará praticando a justiça. E o santo continuará evoluindo e se aperfeiçoando. Eis que venho em um futuro próximo, diz Jesus, o Filho do Altíssimo, o Rei, o verdadeiro Messias. Eu venho um dia, num futuro próximo, e o pagamento e o juízo de cada um está comigo, com Cristo Jesus. Eu sou a raiz, eu sou o juiz e o supremo. Eu sou juiz e supremo. Não é um supremo falso que se troca por dinheiro, interpreta a Bíblia Sagrada para ganhar dinheiro. Ou interpreta a Constituição brasileira de um país. Juízes que podem até fazer isso para ganhar fama. Aqui não existe isso, meu amigo. Aqui está falando, eu sou juiz. Cristo disse, supremo, e retribuirei a cada um de acordo com suas escolhas. Aqui não existe compra. Aqui é para aqueles que dão valor ao sangue, ao sacrifício do Calvário. Aquele que está falando. Tenho pagamento. O juízo de cada um já está comigo. Eu sou juiz supremo. Retribuirei cada um de acordo com suas escolhas. Qual que você está escolhendo, hein? Meu amigo pregador, obreiro, pastor, padre, qualquer um que prega, que diz que vai para o céu, está levando o povo. Qual é a tua escolha? Qual é a minha escolha, a nossa escolha? Suas escolhas. Ele dizia, eu sou. Eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele disse para os fabricadores, aqueles obreiros de iniquidade, aqueles que mataram Jesus com a Bíblia na mão, dizendo que conhecia Abraão, dizendo que Jesus não era filho de Deus. Eu sou Alfa, eu sou Ômega, o princípio, o primeiro e o último, o princípio e o fim. A declaração santa, justo e injusto. Quem é injusto? Quem é avisado não é inocente, meus amigos. Aí está o aviso. Quem tem prazer de iniquidade, de maldade no coração, ele continuará sendo injusto. Ele continuará com sua imundície, mas o justo continuará praticando a justiça. E o santo continuará evoluindo e se aperfeiçoando. Estou lendo 942, nesta página
da Bíblia original. Certo, meu amigo? Isso tem umas verdades escritas, linda. Qual é a nossa escolha? A nossa escolha determina o nosso destino justo. Justo é o Senhor nas suas santas promessas, nos seus santos juízos. Hoje Deus está olhando para este mundo, disse o profeta Isaías, que este mundo, o mundo, povo do mundo inteiro, são como gotas de um balde que goteira. Ele está olhando cada um, cada casa, cada pessoal, cada família, corações por corações. Ei, Deus Santo, Todo-Poderoso, nesta hora, aqui estou eu contente, porque mesmo sendo um homem pecador, sem mérito, ninguém tem mérito, coisa nenhuma. O mérito vem de cima, o céu é de Deus. Então, o justo é justo, Deus é justo. Deus é justo. Hoje Ele é um advogado justo. Perdoa pecado para quem se humilha e se arrepende. Digo isto com certeza, sem medo de errar. Mas o juiz será juiz um dia. Será rei também. Assim o Senhor sabe livrar da tentação os piedosos e conservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Ele não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, o pregador da justiça. Quem dá ouvido? Ora, se sua família de Noé se salvaram junto com ele, só as suas famílias de um mundo religioso cheio de igrejas, cheio de tanta coisa. Aí vem um louco de um velho Noé dizendo que Deus ia mandar chuva. Louco! É uma loucura dizer isso para aquele tempo. Mas, nem tanto, no antigo mundo, guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer um dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Condenou subversão das cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-se a cinza, pondo-se para o exemplo aos que vivem impiamente. Mas livrou o justo Ló. Estou lendo em 2 Pedro 2. Mas que primeiro papa medonho este aqui falando essas coisas? Pedro agora livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligiam todos os dias sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Quando o camarada tem Deus no coração, ele se enoja deste mundo moribundo,
das obras mal, das mentiras, das injustiças do mundo. O que seja de cristãos que não honram a palavra de Deus, porque não guardam o conselho divino. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então, meus amigos, o mundo, alguém nasceu para zombar de Deus até o fim. Verdade? Por quê? O próprio Pedro diz isso, o apóstolo diz. Ele fala isso. Ele fala que alguém nasceu para viver até o fim dessa forma. Certo? Mas se você não dá ouvido a Deus, acha só que tem que ganhar dinheiro para alimentar é bom, nós precisamos, acha que só isso, porque uma criação quando morre, eles não têm o que pensar na sua alma, porque eles não têm alma. Eles só vivem do que come, do que bebe. Tem espírito, diz a Bíblia, diz a palavra, mas não tem alma. Mas nós temos alma. Então, quem é injusto continua fazendo injustiça. Então disse João, João, sou aquele que eu vi e vi essas coisas. O que João viu? Tanta coisa boa. E diz, não oculte as revelações desse livro, pois tudo se cumprirá nos seus próximos 2000 anos. E o injusto continuará praticando a injustiça. O imundo continuará com suas imundícies. Tem prazer naquilo. Nada lhe condena. Mas o justo continuará praticando a justiça. E o santo, aqui estou lendo a Bíblia original, o santo continuará evoluindo e se aperfeiçoando. Daí sim, diz aqui, eis que eu venho em um futuro próximo. E o pagamento e o juízo de cada um está comigo. Com quem? Com Cristo Jesus. Eu sou o juiz supremo. Este é o supremo juiz, que não torce a verdade. Eu sou o juiz supremo, Jesus que está dizendo. Retribuirei cada um de acordo com suas escolhas. Escolha é o que você tem que fazer. Eu sou alfa, ômega, princípio e o fim. Primeiro e o fim. Princípio e fim. Eu sou alfa, o ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. Que a graça
verdadeira de Deus nos ajude a entrar no reino restaurado. Este é o interesse de cada um de nós. Então, seja justo, obreiro de Deus. Se você é de Deus, eu sou de Deus. Eu sou ungido de Deus, eu sou de Deus. Seja justo. E pregue a justiça e seja justo com teus companheiros e amigos, para que Deus a receba na glória a tua mensagem, a tua pregação, aquilo que você fala, o que eu falo também. Meu boa noite aos meus amigos e irmãos. Até outra ocasião.